Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Agradeço ao meu novo apoiador, John Ness. Obrigado por apoiar o canal. Só um aviso rápido. Lars do canal da Tesla, Best in Tesla. Infelizmente hackearam o canal dele no YouTube. Sinto pena dele e torço para que recupere o canal original, caso não consiga. Ou enquanto isso, ele criou um novo canal no YouTube. Vou deixar o link abaixo caso queira se inscrever no novo canal. Então lá, se você vir isso, espero que tudo dê certo. Estou realmente torcendo pelo melhor para você. Olhando para o site de acompanhamento do Robotaxi que Ethan McKenna criou, parece que é em Austin. Já temos 32 veículos únicos e a divisão da frota mostra que 3 deles são aqueles veículos de teste que estão atualmente rodando sem supervisão. Para esclarecer, até onde sabemos, nenhum cliente teve corridas sem supervisão. Até agora, só funcionários da Tesla, como Phil Duan, andam no banco de trás desses veículos sem supervisão ou motorista. Até agora, todos os veículos sem supervisão foram vistos nesta rua Althoff ou ao redor dela, que fica na cerca geográfica original em Austin. Lembre-se, esse rastreador é 100% feito pela comunidade, então não é nada oficial da Tesla. Por enquanto, é provavelmente o dado mais preciso que teremos. E Ethan continua adicionando novos recursos ao site, e como venho dizendo, esse é o criador do site, Ethan McConaughey. Sobre o serviço de carona da Tesla na Bay Area, afirmou a Business Insider. Até o momento, a Tesla registrou 1.655 veículos para seu serviço de carona. No estado, a empresa registrou 798 motoristas, aumento em relação aos 28 carros e 128 motoristas em agosto. O número de veículos reflete os carros que foram aprovados para uso, não o número real da frota em operação. Além disso, a Tesla não é obrigada a atualizar o estado à medida que adiciona novos motoristas, o que significa que o número atual pode ser maior. Para comparação, a Waymo disse que tem mais de 1.000 veículos operando em sua frota na região da Califórnia, e de acordo com a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia, a Waymo tem 1.955 veículos registrados no estado, a Zeus tem 229 veículos registrados, mas apenas 50 veículos ativos na frota. E sabemos que na Califórnia a Tesla ainda não pode usar o termo robotáxi, já que a Tesla ainda não solicitou uma permissão para testes sem motorista, de acordo com um representante do Departamento de Veículos Motorizados. Voltando ao rastreador da comunidade, ainda há cerca de 130 veículos na região da Bahia. Não quero superinterpretar esses dados de registro, mas como a Tesla fez isso para 800 motoristas, isso já me diz muito. Existe um cenário em que a Tesla planeja expandir nas próximas semanas na região da Bahia com monitores de segurança. Mas há tantos detalhes que nós não sabemos. Por exemplo, talvez a Tesla teria 2, 3 ou 4 motoristas registrados para um veículo para revezar nos turnos. Se a Tesla tivesse 2 motoristas por veículo, poderia expandir para cerca de 400 veículos antes de registrar mais motoristas. Em um artigo separado do Business Insider, então tenha cautela aqui. Eles disseram que a Tesla agora está reunindo trabalhadores de fábrica e funcionários de vendas e colocando-os nesses veículos de transporte por aplicativo como monitores de segurança. A Tesla oferece horas extras para associados de produção e manipuladores de materiais que assumirem o papel de operador de inteligência artificial, segundo cartazes exibidos em fábricas da Califórnia no início deste mês. Os pares extras de mãos vão ajudar a empresa a expandir a disponibilidade de transporte por aplicativo na região da Bahia. Os funcionários também podem ganhar 500 se indicarem um amigo para a função de operador de inteligência artificial. Alguns funcionários de vendas em Nevada e Arizona passaram para funções semelhantes de operador em Las Vegas e Phoenix no mês passado. O salário para essa função de operador de inteligência artificial varia de 25 a 30 por hora. Isso significa que a Tesla está pagando cerca de 263 mil por ano por veículo para ter um monitor de segurança atrás do volante. 24 horas por dia, 7 dias por semana o ano todo, o que não é sustentável para um robotáxi lucrativo. E por que é tão crítico para a Tesla passar para o modo não supervisionado? Não podemos tirar dados definitivos desses registros, mas é justo dizer que isso vale pelas próximas semanas. A expansão da Tesla na região da Bahia provavelmente será com monitores de segurança dentro do veículo, e o sinal para ficar atento é quando. Isso pode mudar quando a Tesla solicitar a permissão para testes sem motorista. Normalmente eu não perderia tempo com isso, mas só para destacar. Houve uma época em que eu achava que George Hotz era alguém que entendia e sabia para onde tudo isso estava indo. Mas talvez esse tempo já tenha passado, porque ele acabou de dizer isso. Acidentes de carro ocorrem a cada 800 mil quilômetros, segundo o FSD Tracker. Os sistemas atuais da Tesla têm cerca de 4.800 quilômetros por desengate crítico.
Melhora cerca de 2 vezes por ano, certo? Se você quiser descobrir quanto tempo algo vai levar, pegue a linha de tendência e continue ela. Temos mais 8 anos, o cronograma real vai ser de cerca de 8 anos e isso é para a Tesla. Se a Tesla vai chegar lá em 8... Nós estaremos lá na cidade. Quero dizer, eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Além de usar o rastreador comunitário do FSD, que tem amostra limitada, não acho que se possa extrapolar nada de forma confiável. Mas ele ainda projeta esses dados linearmente, mesmo sabendo que será uma progressão exponencial. Então eu não sei se ele está só se fazendo de burro, porque acha que vai levar, sei lá, 10 anos para fazer isso ou o quê? Foi absurdo vindo dele. Já adicionei ao rastreador de previsões para conferirmos depois. É apenas o resultado de muitas dessas previsões ainda não foram definidas. O que ocorreu com a Waymo neste fim de semana evidencia diferenças entre ela e a Tesla que muitos ainda ignoram. Tenho certeza que a maioria já viu, mas quero esclarecer rapidamente algumas informações erradas e confusões. Quem diz que a Waymo está à frente da Tesla em autonomia vai ter que repensar isso depois disso. Uma grande queda de energia em São Francisco causada por incêndio em subestação da PGI afetou cerca de 30% da cidade. Muitos semáforos ficaram apagados, e o principal problema para a Waymo foi a falha dos sinais de trânsito. A Waymo disse que seus carros tratam semáforos inoperantes como cruzamentos de 4 vias. Mas claramente, ou isso não é realmente o caso, ou algo mais deu errado. A Waymo não mencionou isso, mas há dezenas de vídeos de veículos seus parados e bloqueando o trânsito. E o que realmente aconteceu foi que, inicialmente, esses Waymos pararam sozinhos nesses cruzamentos sem energia. E eles acabaram ligando o pisca-alerta, o que causou engarrafamentos. Algumas pessoas estão dizendo que a Waymo decidiu desligar o serviço e parou todos os veículos primeiro, mas isso não foi o que aconteceu primeiro. Alguns dos veículos pararam sozinhos antes do prefeito entrar em contato com a Waymo, e essa conversa levou a Waymo a então desligar o serviço. Sim, o gabinete do prefeito esteve envolvido. A Waymo só voltou a operar no fim da tarde de domingo, após suspender o serviço no sábado à noite por volta das 20 horas. Alguns operadores de guincho mencionaram que estavam rebocando veículos da Waymo durante a noite. A Waymo ainda não comentou oficialmente sobre suas operações remotas. Há chance de o serviço ter sido degradado. Relatos indicam instabilidade e falta de confiabilidade no celular, possivelmente por sobrecarga nas torres. Como os veículos Waymo dependem disso, a assistência remota pode ter sido interrompida. Mas para fazer um esclarecimento importante, quero deixar claro que as operações remotas não são necessárias para as funções básicas de direção da Waymo. É só que, às vezes, em casos extremos, esses veículos da Waymo acionam os consultores remotos para situações complexas. Se essa comunicação foi afetada, pode ter levado a Waymo a interromper o serviço. E seja porque os veículos iniciais pararam, não conseguiram resolver. E até onde sabemos, os mapas em alta definição da Waymo ficam armazenados principalmente localmente no veículo, então uma queda de energia não deveria ter muito impacto no acesso dos veículos aos dados do mapa. Parece que os veículos parados foram uma falha na percepção e planejamento da Waymo, pois o blackout, cruzamentos e engarrafamentos causaram muito caos. Os veículos da Waymo ficaram sem saber o que fazer, reforçando o nosso argumento. Veículos da Waymo podem ter todos os sensores, mas isso não os torna inteligentes ou espertos. Se as condições não forem perfeitas e os dados do mapa não baterem com os sensores, provavelmente teremos problemas, como vimos neste fim de semana. Por outro lado, os Teslas com FSD seguiram funcionando normalmente. Como o Elon disse, ao passar por cruzamentos sem energia com confiança, sem parar ou se confundir, os carros agiram corretamente como em paradas de 4 vias e avançaram com cautela, como um humano faria. É isso que temos afirmado o tempo todo. Os Teslas são treinados com bilhões de quilômetros reais e em simulações, e segundo a Tesla, o sistema é preparado para quedas de energia. Por isso, o sistema inteligente FSDC sabia o que fazer. Acho que esse foi o microcosmo ideal para mostrar as diferenças entre essas abordagens. E é irônico porque a maioria das pessoas argumenta que o sistema da Tesla é o frágil por usar apenas visão, quando na realidade é o Waymo que é frágil, com sensores, Light Detection and Ranging e mapeamento em alta definição. Então, como temos dito, claramente não se trata do hardware, e sim de quem tem o melhor software. E sabemos que ninguém chega perto da Tesla quando se trata de inteligência artificial e software. E tenho que dizer que é simplesmente perfeito que isso tenha acontecido dias depois do Jerry Rig tudo ter falado. Desligue todas as luzes, as câmeras falham, mas o lidar funciona. Quero dizer, você não poderia ter roteirizado isso melhor se estivesse querendo zoar o Zack por suas opiniões absurdas.
Imagino que muitos já ouviram sobre a proposta de Bill Ackman de abrir o capital da SpaceX, fundindo-a com seu Pershing Square Spark, semelhante a um Special Purpose Acquisition Company, mas com diferenças importantes. Poderíamos discutir esse tema por 20 minutos. Mas por enquanto, já que Elon não comentou sobre isso, vou focar apenas em como isso poderia funcionar para os acionistas da Tesla. Se houver sinal de interesse de Elon, vamos nos aprofundar mais, disse Bill. Supondo que emitamos 0,5 SPARs para cada ação da Tesla, e ele disse que um SPAR poderia ser exercido por 2 ações da SpaceX, ou seja, para cada ação da Tesla que você possui, você receberia 0,5 SPARs praticamente de graça. SPAR, como distribuição de dividendos, são apenas direitos de aquisição para fins especiais, explicou Bill. Esses direitos seriam negociáveis como ações, permitindo que os detentores de SPARs os vendessem no mercado por dinheiro. Se eles não quisessem exercer esses direitos para ações da SpaceX, mas se o acionista da Tesla quisesse ações da SpaceX, ele poderia exercer esses SPARs pagando um preço de exercício fixo, que neste momento não sabemos qual seria. E então, se você pagar esse valor, acabaria recebendo 2 ações da SpaceX. Se você tiver 500 ações da Tesla, receberá 250 SPARs que pode exercer, manter ou vender no mercado aberto. Então, agora a maioria das pessoas provavelmente está pensando, tudo bem, isso parece ótimo. Eu vou receber esses SPARs gratuitos, basicamente, que posso vender ou exercer e converter em ações da SpaceX. Qual que é o lado negativo? E se você olhar o prospecto da Pershing Square Spark Holdings, não precisa ler muito para descobrir que é uma corporação de Delaware. Então é isso, se nada mudar, muitos acionistas da Tesla devem ficar preocupados. Porém, lendo mais abaixo na página 93, verá que podemos nos reincorporar em outra jurisdição em nossa combinação de negócios. Então, qualquer que seja o tipo de combinação que possa acontecer entre SpaceX e Pershing Spark, pode haver uma reincorporação na jurisdição em que a empresa-alvo, também conhecida como SpaceX, está localizada ou em outra jurisdição. Ou seja, uma vez que a combinação de negócios seja finalizada, a SpaceX pode acabar tendo domicílio no Texas. No entanto, isso estaria sujeito à aprovação dos acionistas, conforme a Delaware General Corporation Law, a lei geral das corporações de Delaware. Assim, a longo prazo, Delaware talvez não seja um problema para a SpaceX, mas a curto prazo, ela segue sujeita à lei do Estado. Se houvesse reincorporação, que muitos acionistas da Tesla provavelmente desejariam, dependeria da aprovação dos acionistas. Será que os tribunais de Delaware ouviriam os acionistas agora, já que normalmente não fazem isso? Eu só acho que qualquer pessoa por aí tentando argumentar que isso é ótimo ou que é terrível está simplesmente falando fora de hora. Ainda há muitas perguntas e incertezas para ter confiança de que isso seja bom ou ruim. E para quem estamos falando? Para os donos de Tesla ou para aqueles que querem ações da SpaceX? Ou para Elon, ou para Bill, ou para Pershing. Claro, Bill vai apresentar isso como um cenário de vitória total, porque sua faísca se beneficiaria imensamente. Mas eu também não pintaria isso como algo negativo. Dar aos acionistas da Tesla um ganho inesperado e acesso antecipado a um preço fixo, nos protegendo da volatilidade na listagem, seria incrível. E isso ainda traria questões como direitos de voto. Provavelmente seria melhor do que a SpaceX abrir capital de forma tradicional, sem tratamento especial aos acionistas da Tesla. Então, mais uma vez, no momento eu não tenho uma posição dogmática sobre isso, ainda é cedo demais para mim. É realmente intrigante como acionista da Tesla, mas gostaria de saber quais são as alternativas. Antes de enlouquecermos com tudo isso, é preciso que Elon reconheça que isso é possível. Todos nós podemos estar apenas perdendo tempo aqui desnecessariamente. O Cybercab tem aparecido com mais frequência e já foi visto sendo testado na Bay Area sob chuva. E não só ele tem sido visto por aí, mas a nova versão, mais próxima da produção, já está em showrooms selecionados. O porta-malas foi redesenhado e aquelas saliências laterais dos paralamas foram cobertas. E como suspeitávamos, o revestimento não é mais de tecido, parece ser de plástico ou borracha. E eu esperaria que a Tesla fizesse algo semelhante na cabine, porque eu acho que, com chuva e exposição ao tempo, aquele tecido tipo carpete ficaria molhado e começaria a cheirar mal. Talvez a Tesla apenas coloque tapetes e trate como um carro comum. Brenda Futurasa conferiu e mostrou isso. O novo Cybercab possui janelas sem moldura, facilitando a fabricação e reduzindo custos. Acho que isso deixa o visual mais futurista e minimalista. A tela de 21 polegadas fica quase reta no painel. Há uma nova iluminação ambiente, uma nova barra de luz frontal, além de novos bancos com porta-copos e 2 portas USB-C logo atrás deles.
Outro vídeo estava circulando mostrando um cybertáxi em Palo Alto. E se você pausar, pode ver um monitor de segurança e um volante. Não tiraria grandes conclusões sobre a produção, pois a Tesla ainda precisa permitir intervenção dos monitores de segurança se necessário. Cybertáxis estão em teste em Austin e na Bay Area. Hoje, Joe Tetmeier mostrou imagens deles perto da instalação de testes de colisão em Austin. A pergunta é simples: alguém preferiria esse assento confortável com espaço amplo para as pernas e tela de 21 polegadas? Assistir Netflix e YouTube ou conversar com o Grok? Ou entrar em um Waymo e pagar o dobro por uma viagem com uma fração do conforto e do entretenimento? Sou tendencioso, mas acredito que mesmo para quem não é, a escolha ainda é fácil. Elon se encontrou com o príncipe herdeiro de Dubai, e Hamdan bin Mohammed disse: "Gostei muito de uma discussão com Elon sobre espaço, tecnologia e humanidade." "Animado pelo futuro", disse Elon. "Obrigado por me receberem em seu país." Perguntaram ao Elon quando o FSD supervisionado chegaria aos Emirados Árabes Unidos, e ele respondeu: "Espero que no próximo mês." Sem números oficiais, posso afirmar com confiança que há dezenas de milhares de Teslas nas estradas dos Emirados Árabes Unidos. Se o FSD for lançado lá no próximo mês, será como o que a Austrália tem visto nas últimas semanas. Postagens nas redes sociais, cobertura da mídia e os proprietários de Tesla percebendo o avanço dos carros. Espero que isso resulte em mais vendas no futuro. Falando da Austrália, um artigo de notícia local publicou: "Dirigir na Austrália nunca mais será o mesmo." Foi o que disseram. Sem dúvida, o FSD da Tesla foi a principal história de tecnologia na Austrália este ano. Eles chamaram isso de um momento decisivo e disseram: "Após usar o FSD por um tempo, é difícil imaginar a vida sem ele." Elon e a Tesla transformaram para sempre nossa forma de dirigir, sem volta. Testamos isso em um fim de semana com trânsito difícil. Obras, fusões de pistas, faixas sumindo, cruzamentos de 6 vias aos sábados e trânsito intenso. Domingos, motoristas lentos. O sistema lidou com tudo com sutileza e destreza. Realmente é muito bom. A facilidade de uso e a experiência sem estresse talvez convençam minha esposa de 40 e poucos anos a tirar a carteira de motorista. É muito bom. O maior desafio do FSD é fazer os motoristas australianos saberem que ele existe. A Tesla tem uma patente recentemente publicada intitulada Escudo de Reflexo Texturizado em Cone para visão aprimorada da câmera. Em resumo, a Tesla desenvolve um escudo de câmera com microcones que absorvem luz e um mecanismo motorizado para inclinar o escudo contra reflexos, dependendo da posição do sol. Ou seja, a Tesla está trabalhando naquele alojamento da câmera frontal que Elon disse ser um grande foco para a Tesla, para possivelmente implementar essa nova solução que ajudaria a lidar com o reflexo. Vou deixar por essa patente vinculada abaixo. Neoan, da Austrália, disse que começou a construção de um novo grande projeto de bateria no sul da Austrália, que será o primeiro do mundo a usar o novo megabloco da Tesla. Será um 866 MWh chamado Bateria Goiter. E não se esqueça, a Neoan trabalha com a Tesla no sul da Austrália, desde 2017. A Neoan foi pioneira na implantação em larga escala de inversores formadores de rede, hoje essenciais para a transição do carvão às energias renováveis. O megabloco une 4 Megapack 3 em um só bloco, oferecendo unidades de 20 MW cada uma com transformador e equipamentos de comutação integrados. A queda no preço das baterias impactou fortemente a transição energética, especialmente na Austrália, com as previsões de implantação mudando à medida que projetos híbridos de bateria solar ganham destaque, seguidos pelos de vento e bateria. E eles disseram que a bateria Goiter tem aprovação de planejamento para até 3.600 MWh ou 36 GWh. Ela pode ser integrada a usinas solares e eólicas de grande escala, tornando-se parte do maior projeto híbrido do país. A Matrix Renováveis firmou um acordo completo de engenharia, suprimentos e construção com a Tesla para um projeto de 1 GWh. Isso será independente na Escócia. Este projeto marca a entrada da Matrix Renováveis no Reino Unido e é um dos maiores desenvolvimentos de armazenamento de energia da empresa na Europa e no mundo. E parece que o FSD 1422 está agora sendo baixado para o grupo de acesso antecipado, e é novo. Nas notas de lançamento diz que o pino de navegação será ajustado com base na opção de chegada selecionada. Herbert publicou que o Grok surpreendeu sua esposa quando chegaram a um restaurante e quase estacionaram o carro. A esposa dele disse que não queria estacionar ali. Ele perguntou onde ela preferia estacionar e o Grok respondeu: "Sem problemas. Onde então?" Então ela disse para estacionar na próxima vaga e o carro fez isso. Resumindo a história, eu fui testar isso, e aqui estão meus resultados.
Esta é a versão mais recente, 142.125. Quando você chegar ao DX, pode estacionar o mais próximo possível da porta da frente. Quando chegarmos ao Dix, estaciono o mais perto da porta possível. Me avise se quiser que eu encontre o local ou adicione no sistema de posicionamento global. É possível estacionar de ré nessa vaga também? Posso estacionar de ré no DX, facilitando a saída depois. Não consigo ver, escanear ou selecionar vagas de estacionamento específicas, como a que fica mais perto da porta da frente no DX. Este carro não possui estacionamento automático. Escolha uma vaga e estacione de ré manualmente com segurança. Não posso controlar o carro para escolher ou dar ré em vagas automaticamente, você vai ter que estacionar sozinha. Não posso ir até o outro lado do estacionamento assim. O carregador Rivian está muito perto e não é destino comum. Você terá que ir sozinha. Ao chegarmos na loja do Maicon, pode escolher uma vaga de estacionamento o mais distante da porta? Não posso escolher ou controlar vagas de estacionamento na loja do Maicon. Você mesma vai escolher uma quando chegar. Não posso escolher vagas nem estacionar de ré sozinho. Você cuidará do estacionamento. Não, mesmo com o FSD, não posso escolher ou estacionar de ré em vagas específicas. Isso você precisa fazer. Então, claramente, isso ainda não é um recurso real. E qualquer coisa que indique o contrário provavelmente é apenas uma coincidência. Porque você ouviu o Grok dizer que poderia fazer manobras de estacionamento e estacionar de ré em algum momento. Porém, ao chegarmos à loja, ele esqueceu totalmente e depois sempre me negou. Esta não é a conclusão do vídeo de hoje, como de costume. As ações da 48.873, alta de 156, enquanto o NDX subiu 0,46, o volume ficou 8 acima da média. Assim encerramos a parte tradicional e eletrificada deste vídeo. Eu ia gravar este próximo segmento comigo na câmera, já que faz tempo e achei que teria mais impacto. Tive outro terçol na pálpebra, agora no outro olho. Não sei o que está acontecendo, mas é isso. E como eu estava um pouco incômodo, foi por isso que decidi não fazer. E antes que alguns de vocês saiam do vídeo, eu só quero que vocês ouçam o verdadeiro evangelho, que é que Deus ama vocês mais do que podem imaginar, e criou vocês para um relacionamento pessoal com Ele. Mas porque nós humanos pecamos, isso nos separou de um Deus perfeitamente santo, e a penalidade é a morte eterna. Mas Jesus Cristo, Deus em carne, viveu perfeitamente, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte. Então, confiando somente em Jesus, arrependendo-se e recebendo-o como Senhor e Salvador, você pode ser perdoado, reconciliado com Deus e receber a vida eterna. Então, espero que todos vocês fiquem por aqui para ouvir o que estou prestes a dizer. Mas esse é o verdadeiro evangelho, e não existe pecado que possa nos separar do amor de Deus. Agora, com isso, quero focar mais em dados e fatos do que no meu testemunho este ano. Como muitos aqui valorizam evidências e ciência, vou dividir isso em dois segmentos. O primeiro, a confiabilidade histórica de eventos-chave com os quais todo ser humano precisa lidar. Com meus estudos consegui chegar a Jesus. E então a segunda parte será mais um encorajamento para os cristãos e para aqueles que estão buscando ativamente a Deus. Sempre perco centenas de inscritos toda vez que faço isso, o que ocorre 2 vezes ao ano. E eu não digo isso por nenhum outro motivo além de: a Bíblia nos diz que o mundo odiou Jesus, então como seguidores dele, devemos esperar ser odiados também. Outro versículo que me encoraja é Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando os outros os insultam, perseguem e dizem todo tipo de mal contra vocês falsamente. Alegrem-se e exultem por minha causa, pois grande é sua recompensa nos céus. Assim também perseguiram os profetas antes de vocês. Alguns fatos históricos são quase universalmente aceitos por historiadores, inclusive não cristãos. Que todos, independentemente de geografia, descendência ou visão de mundo, precisam lidar com o número 1, a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Basicamente, todos os estudiosos modernos concordam que um homem judeu chamado Jesus viveu na Judéia do 1º século, pregou como mestre e fundou o movimento que se tornou o cristianismo. Isso é apoiado por várias fontes independentes fora das escrituras, como Joséfo, um historiador judeu, e Tácito, um historiador romano, além de milhares de outros mais distantes do tempo de Cristo. Então, essa ideia de que Jesus é um mito, uma história inventada ou um conto de fadas é pura bobagem, e qualquer um que acredite nisso seria ridicularizado em qualquer ambiente acadêmico legítimo. Fato 2. Jesus foi batizado por João Batista, o que poderia ser visto como embaraçoso. Os primeiros cristãos não inventariam um Jesus que se submete ao batismo para arrependimento, pois isso sugeriria subordinação a João.
Esse evento é amplamente reconhecido por estudiosos não cristãos como historicamente certo. E esse foi o início do ministério público de Jesus e uma revelação de Deus como Trindade. Deus, o Pai, fala do céu, o Filho, Jesus é batizado e o Espírito Santo desce como uma pomba. Apesar de ser sem pecado, Jesus se submeteu ao batismo de arrependimento para se identificar com a humanidade e carregar o peso dos pecados. Ele não cometeu, tanto em seu arrependimento quanto em sua obra na cruz. Isso nos mostra a humildade de Jesus, alinhando-se com seu papel de servo sofredor e prenuncia sua obediência suprema na cruz. Serve de modelo aos cristãos atuais, simbolizando a morte para o pecado e o renascimento em Cristo. Fato 3. Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Este é um dos fatos mais aceitos da história antiga. Jesus foi executado por crucificação romana entre 30 e 33 d.C. Outro evento amplamente aceito pelos estudiosos atende ao critério do constrangimento. Se as pessoas inventassem histórias sobre Jesus, isso não estaria nelas. O renomado estudioso Bart Ehrman disse que o fato de Jesus ter sido crucificado é tão certo quanto qualquer coisa histórica pode ser. E fato 4, o surgimento e a disseminação rápida do cristianismo. Historiadores concordam que um movimento forte proclamando Jesus como Senhor ressuscitado surgiu após sua morte e se espalhou rapidamente pelo Império Romano, mesmo com intensa perseguição. Então, olhem pessoal, eu sei que não tenho a capacidade de mudar corações e mentes. Tudo o que posso fazer é compartilhar partes da minha história de como meu estudo histórico sobre a pessoa e a vida de Cristo me levou a enxergar Jesus por quem ele realmente é. No fim, Deus me livra do castigo que mereço pelos meus pecados. Menciono isso 2 vezes ao ano, porque precisamos nos fazer perguntas como: por quê? Centenas, talvez milhares de cristãos primitivos aceitaram ser brutalmente martirizados por sua fé em Cristo. Se eles achavam que era tudo uma mentira? Mas minha esperança é que, ao fornecer esses fatos históricos, no tempo que vocês ainda têm nesta terra, vocês possam juntar as peças do que aconteceu, sem nenhum viés preconcebido que todo mundo tem em algum grau, seja por cristãos hipócritas feridos pela igreja, passando por dor e sofrimento profundo, ou qualquer outra coisa que você esteja enfrentando. Só não deixe isso te impedir de chegar ao fundo de quem foi Jesus e do que ele ensinou. Eu poderia falar horas sobre a confiabilidade da Bíblia, mas vou destacar 3 tópicos para você considerar. Primeiro, evidências manuscritas. Há mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento e milhares em outros idiomas, com fragmentos datados apenas algumas décadas após os originais. Outros textos antigos, como a Ilíada de Homero, têm cerca de 1.800 manuscritos e as cópias mais antigas distam mais de 450 anos do original. Então, se os estudiosos aceitam esses textos antigos com base em muito menos evidências, por que a Bíblia recebe tanta resistência? Eu diria que é porque Satanás é real, e sua missão, enquanto ele tem tempo, é enganar e destruir. Em segundo lugar, eu apontaria para a arqueologia, que repetidamente confirmou detalhes bíblicos, sem que nenhuma descoberta jamais tenha refutado uma referência bíblica. E em terceiro lugar, há milhares de profecias nas Escrituras, com centenas já cumpridas em detalhes, muitas vezes séculos depois, coisas que só seriam possíveis com conhecimento divino. O matemático Peter Stoner calculou a probabilidade de uma pessoa cumprir apenas 48 profecias messiânicas como sendo de 1 em 10 elevado a 157, o que é uma probabilidade astronomicamente improvável. E para encerrar isso com um pouco de encorajamento para os crentes, está tão barulhento lá fora no mundo agora. As guerras culturais estão descontroladas. Diversos líderes cristãos e denominações estão tendo seus pecados e fraudes expostos publicamente. Cada vez mais pessoas rejeitam a verdade objetiva e adotam outra visão de mundo. Faça o que te faz feliz, desde que você não machuque ninguém, mesmo que esse estilo de vida machuque a própria pessoa que está dizendo isso, e a lista continua. É tão fácil se perder no fluxo de notícias, se perder na lista de tarefas do dia a dia, se perder rolando as redes sociais. Começar a sentir inveja ou inferioridade pode levar à desesperança e desilusão com o mundo. Acredite, também tenho meus momentos. Há um motivo para buscarmos nosso pão de cada dia. Nós temos um inimigo em Satanás que vai nos devorar temporariamente se não estivermos diariamente vestindo a armadura de Deus. Se não estivermos em comunhão com outros crentes, se não estivermos nos arrependendo regularmente dos nossos pecados, se não estivermos sendo cuidadosos com quem e com o que ouvimos, se não estivermos reservando tempo para ler a Bíblia.
Não devemos nos surpreender ao nos sentirmos vazios, ansiosos, estressados, irritados, deprimidos ou sem esperança. É isso que o mundo oferece, e é impulsionado por Satanás. E ainda por cima tem a vida em geral. Doenças, diagnósticos, conflitos relacionais, desemprego, problemas financeiros e afastamento conjugal. Muitas dessas coisas serão fases temporárias em nossas vidas. Tudo isso faz parte de viver em um mundo caído. Mas o bonito disso é que a Bíblia fala sobre tudo isso em detalhes, e nada disso deveria ser uma surpresa. E é só por um tempo. E não importa qual seja o seu problema ou dor agora. Jesus pode proporcionar uma paz que excede todo entendimento e uma alegria verdadeira e duradoura que nada neste mundo pode igualar. E eu sei que isso parece loucura, até que Ele te deu o dom do Espírito Santo para te conceder um novo nascimento, uma nova mente e um novo coração. E mesmo depois de nascer de novo, provavelmente haverá períodos de apatia espiritual e a sensação de estar no deserto, onde Deus parece estar em silêncio ou distante. Enquanto você voltar para Ele e se esforçar para criar disciplina em seus hábitos diários de passar tempo com Ele, Ele nunca vai te deixar ou abandonar. Ele está sempre com você, mesmo quando parece que não está, e lembre-se sempre, esta vida não é tudo o que existe. Como cristãos, devemos ser peregrinos, estrangeiros em uma terra estranha. Nossa esperança final precisa estar no céu, não em nada deste mundo, porque tudo isso é passageiro. Então, meu incentivo seria começar hoje ou amanhã. Se você ainda não faz isso, reserve 10 minutos para se desligar de todas as distrações e mergulhar. A Bíblia. Atualmente, há diversas ferramentas para ajudar a entender melhor o que a Bíblia diz. Não há mais desculpas nem espaço para dizer, eu não entendo isso. Se você está nessa situação, provavelmente só está sendo preguiçoso e não faz a pesquisa extra necessária. Vou deixar uma recomendação de livro para vocês. Meu cunhado me enviou há um tempo atrás. Chama-se Disciplinas de um Homem Piedoso, de Kent Hughes. Também está no Spotify, acho que lá é até gratuito. E claro, nenhum livro ou recurso deve jamais substituir a Bíblia, pois ela é um documento vivo e ativo. Mas isso pode ser um ótimo ponto de partida para muitos de vocês reacenderem sua paixão pelo Senhor. Pois ao fim da vida, o que realmente importa para a eternidade é ter nossos nomes no livro da vida. Em segundo lugar, o que fizermos nesta terra com o coração voltado ao Senhor e em obediência a Ele se tornará recompensa eterna. E lembre-se, essas coisas não têm nenhuma participação em garantir a nossa salvação. Isso está somente em Cristo, somente pela fé, somente pela graça. Todo o resto será consumido no tribunal de Cristo. E por favor, digo isso com amor. Não desperdice sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você foi criado para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Tudo o que você sempre quis será encontrado em comunhão com Ele. Desejo a todos um Natal abençoado e um Ano Novo, e que experimentem Deus de formas inéditas.